acabou de ser divulgada a carta da ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. Ela pediu mesmo o boné agora, uma reunião que durou 2 horas com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O movimento da Marta é muito interessante, né? Ela é fundadora do PT, foi ativista, militante do partido a vida toda, foi deputada federal, foi candidata a governadora, quase foi eleita em 90, quase foi ao segundo turno em 98, né? Quase deixou o Covas para fora do segundo turno, passaram Covas e Maluf. Aí em 2000, ela é eleita prefeita, fez uma gestão importante até 2004, perde a reeleição, depois vira ministra, se desentende com a presidente da República, Dilma Rousseff. Ela é a primeira petista a ter coragem de dizer que a Dilma não deveria se candidatar à reeleição. Ela apoiou a volta do Lula em 2014, né, porque o Lula não podia se reeleger por um terceiro mandato. Mas ele fez 2, elegeu a Dilma. E a aeronave já estava embicando para baixo, mas a Dilma tinha o direito de se reeleger. E ela, claro, quis concorrer à reeleição, sofreu impeachment. Quando... A Marta não foi a favor do impeachment? Então, a Marta foi a favor de que a Dilma nem se candidatasse em 2014. A Dilma se candidata, a Marta defende com todas as letras a eleição do Lula de novo, em 2014. Imagina o que teria acontecido, né? O país teria sido muito diferente, né? Se o Lula tivesse vencido a eleição em 2014, ele não teria sido preso, né? Ele foi preso em 2018, né? Então, enfim, aí a gente pode viajar bastante. Mas aí ela sai do PT, ela migra para o MDB, ela vota pelo impeachment, ela oferece flores num evento para Janaína Pascoal, que foi uma das signatárias do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela, dentre outras coisas, diz que o Haddad, e isso está no Twitter dela até hoje, ela vai ter de responder por isso, ela sabe, ela diz que o Haddad foi o pior prefeito da história de São Paulo. Ela disse que o Haddad foi o pior prefeito da história de São Paulo. Ela disse que não votaria no Haddad para a presidência da República, porque ele tinha sido o pior prefeito de São Paulo. E ela disse que só votaria no Haddad no segundo turno se fosse contra o Bolsonaro. Ela fez as pazes com o Haddad, disse que votou nele para governador agora, na eleição contra o Tarcísio, que votou no Lula. E ela vai voltar ao PT. O Lula telefonou para ela no fim do ano passado, eles se encontraram. O Lula quer que ela, pelo PT, seja candidata a vice na chapa do Boulos. E se o Lula quer, assim será. Né? O PT não vai ter candidato a prefeito de São Paulo pela primeira vez desde que o partido foi fundado em São Paulo, o que é muito significativo. O PT não tem um candidato a prefeito. A Marta foi a segunda prefeita eleita pelo PT em São Paulo, depois da Erundina. Então o PT abre mão de ter candidato porque o Lula quer. E o PT traz de volta, e muita gente vai engolir de volta a Marta Suplicy no partido porque o Lula quer como vice. Que loucura, né? Que loucura, né? Que loucura. Ela foi, e ela disse aqui na carta de despedida o seguinte: neste momento em que o cenário político de nossa cidade prenuncia uma nova conjuntura, diferente daquela em que, em janeiro de 2021, tive a honra de ser convidada por Bruno Covas. Ela nem cita o prefeito Ricardo Nunes, ela cita só no endereçamento da carta ao senhor prefeito. Quase para tirar a legitimidade. Exatamente. Tive a honra de ser convidada por Bruno Covas para assumir a Secretaria Municipal de Relações Internacionais. Encaminho nesta data, de comum acordo, meu pedido de demissão deste cargo. Como em outras passagens de minha vida pública, seguirei caminhos coerentes com minha trajetória, princípios e valores que nortearam toda a minha vida pública e que proporcionaram construir o legado que nos trouxe até aqui. Assinado Marta Suplicy. Bom, é super surpreendente, né? Mas nada nos surpreende. Bom, o Lula em 2018 estava preso. Hoje ele é presidente da República. O Sérgio Com o Geraldo. Moro, Com o Geraldo Alckmin. Com o Geraldo Alckmin, vice. Muito bem lembrado pelo Orian aqui, né? Então, assim, a gente não pode admitir surpresa com nada, embora seja sempre surpreendente, né? O que é que vocês acham disso tudo? Acho que a única coisa que eu tenho para falar em relação a isso é aprendam com isso.
Porque enquanto tem gente brigando em casa, famílias que deixam de se falar, briga no churrasco, agora com certeza no Natal deve ter acontecido muitas brigas. Eu mesmo recebi num grupo da minha família ontem, eu criticando, né, as pessoas que atacaram o 8 de janeiro lá em Brasília. Ontem veio uma mensagem de um tio meu num grupo assim: hoje é o dia do patriota. Então, assim, as pessoas brigando, terminando relações por conta disso, e aí a gente vê esse pragmatismo de sobrevivência na política. Então, que fique como reflexão. Tô dando uma olhada aqui, as últimas pesquisas para a disputa eleitoral aqui na cidade de São Paulo dão o Boulos e o Ricardo Nunes empatados tecnicamente. Né? Tem algumas pesquisas que colocam o Boulos em primeiro, com uma margem um pouco maior de distância, mas em geral, tecnicamente, os dois empatados. Nesse cenário, o nome da Marta Suplicy para a política aqui da cidade de São Paulo é um nome bem importante, um nome bem relevante. Vale dizer que o Boulos tem certa resistência de boa parte da cidade, aquela história, o Boulos vai invadir. E é curioso que ele tem mais rejeição na periferia. Isso. Ele é um candidato de classe média alta, né? E nesse aspecto, talvez a Marta possa ajudá-lo. Isso que eu estava conversando hoje, dentro lá na redação do que a memória trabalho. da Marta, corredor de ônibus, bilhete único... Foi a primeira coisa que falaram. É um negócio ainda... O céu, é um negócio muito... eu acompanhei bem a gestão da Marta, eu tô ficando velho já. O pessoal falou aqui que você sabe mais da Marta do que ela mesma. Não, é porque eu acompanhei muito de perto a passagem da Marta aqui por São Paulo como prefeita, né? E, por exemplo, ela fez coisas que para a periferia são muito importantes, que a gente não pesa. A gente que né, tem uma condição um pouco mais privilegiada. Por exemplo, eu não sabia, até aquela época, e imaginava um exagero, que tinha criança em São Paulo que não ia para a escola por falta de tênis. Você não imagina que, né? A gente aqui, eu aqui, né? Garoto Zona Sul, eu achava exagero quando alguém falava assim, não, em São Paulo tem gente que não vai para a escola porque não tem tênis. Você imagina que é um negócio de um lugar muito distante. E a discussão na época era a seguinte, porque tem toda a cidade, tá escrito na Constituição, que toda a cidade, todo município, todo estado e a União tem um mínimo para gastar em educação e em saúde, né? Então você tem um mínimo, você arrecada 100, lá, era 31% na época, se eu não estiver enganado, em educação. Não, deve ter, é possível que esse número tenha mudado, enfim, ou não. E a discussão era a seguinte, esse dinheiro, que é a discussão que aconteceu na gestão da Marta, esses 31%, o que é educação? Né? Você tem os puristas que acham que esse dinheiro é só para recursos humanos. Né? E o que a Marta queria fazer era o seguinte, era explicar que para ela e para a gestão dela, educação era um negócio um pouquinho mais amplo. Então, esse dinheiro pode ser usado para pagar o ônibus. O que ela fez, o acordo com os pirueiros em São Paulo, se lembram? Tinha muito pirueiro em São Paulo. O que aconteceu na gestão da ex-prefeita Marta? Os pirueiros foram legalizados e a imensa maioria virou o tio do transporte escolar, o tio e a tia do transporte escolar. Como isso aconteceu? Com a prefeitura pagando pelo transporte escolar. Mas esse dinheiro da perua é dinheiro de educação? É um bom debate, né? Na época prevaleceu a tese da prefeitura. Então, ela pôde tirar desses 31% dinheiro para material escolar, que a prefeitura passou a dar, não tinha, uniforme escolar, que a prefeitura passou a dar, inclusive o tênis, não tinha, e transporte escolar, que a prefeitura passou a oferecer pelos pirueiros para que eles saíssem das ruas e parassem de fazer o transporte clandestino. Então, essa discussão gerou inclusive um racha no PT aqui em São Paulo. O Carlos Gianazzi, por exemplo, que hoje está no PSOL, que é deputado estadual, saiu do PT. Eu estava no diretório municipal do PT nesse dia aí. Um quebra-pau. O que eles fizeram? Era um sobrado na Vila Mariana, lembro até hoje, ali perto da rua Loefgrin. Eles fecharam a gente numa sala no andar de cima. E o pau cantando lá embaixo. Eles fecharam por segurança. Não, eles fecharam os jornalistas por segurança. Porque começou um quebra-pau. Chegou o sindicato. O Carlos Gianazzi, por exemplo, é ligado ao sindicato de profissionais da educação em São Paulo. E aí eles foram discutir no diretório do PT essa tese que rachou o próprio partido. E tanto rachou que eles saíram na mão. Aí, para nos proteger, eles trancaram a porta. A gente ficou pro lado de dentro
A hora que a gente desceu, o diretório estava todo quebrado. Nossa. Todo quebrado. Enfim, eu nem lembro o que eu estava falando antes disso aqui. Sim. E ela, com isso, ela deixou uma marca nessa região da cidade, entendeu? E isso é inegável. Se isso vai virar voto, enfim, sei lá, só Deus sabe, né? Mas é o seguinte, material escolar, uniforme escolar, transporte escolar, bilhete único. Aconteceu um negócio em São Paulo que é difícil imaginar hoje em dia. O governo do estado era tucano, aliás, era o Geraldo Alckmin, o governador na época, né? Aliás, difícil imaginar uma época em que ele não era governador de São Paulo, né? Ela, prefeita, ela decidiu fazer o bilhete único. Mas tem sentido você fazer um bilhete que vale no ônibus, mas não vale no metrô? Para a vida cotidiana não faz sentido, né? Mas aí o metrô é do governador, que é do partido tal, e não gosta do prefeito, que é do partido tal. O negócio deu tão certo que o metrô teve de aceitar. O metrô e a CPTM, eles tiveram de aceitar o bilhete único. E o metrô e a CPTM hoje aceitam o bilhete único por causa daquela época lá, né? Então ela tem, o céu é outra coisa, né? Tinha criança que nunca tinha visto piscina na vida, né? Aí você mete um prédião daquele no meio do Jardim Ângela, no meio de Cidade Tiradentes, no meio de Parada de Taipas, né? Faz diferença. Então, não sei se vai virar alguma coisa, mas... O Colombo, eu tenho assim, 2 comentários, né, a respeito desse assunto. Primeiro é que eu tenho a sensação que se a gente sair aqui pelas ruas da capital paulista e perguntar quem você conhece, Marta Suplicy ou Ricardo Nunes, a despeito da Marta ter assumido a prefeitura de São Paulo já há bastante tempo, a Marta Suplicy deve ganhar em conhecimento, conhecer o nome. Conhecimento sim, sabe? certamente. As pessoas ter a percepção de quem é quem. O Ricardo Nunes está tentando agora, né, fazer o seu nome. E segundo, é pensar com a Marta Suplicy, o Boulos fica mais perto ou mais longe de ganhar a eleição? Na minha opinião, ele fica mais perto. Por tudo isso que você falou, o Boulos fica mais perto de ganhar a eleição para a Prefeitura de São Paulo com a Marta do que sem a Marta. Então se torna aí mais um problema para o Ricardo Nunes e para qualquer outro concorrente, né, candidato que vai entrar aí na disputa eleitoral. Ou não, né? Ou não. Porque a Marta, assim, por tudo isso, e mesmo tendo votado pelo impeachment da Dilma, mesmo tendo dado flores para Janaína Pascoal, mesmo tendo dito que o Haddad foi o pior prefeito da história, ela tem a imagem muito ligada ao PT. Tem. Isso é Mas verdade. quando você olha para Marta, você não pensa no MDB, você pensa no PT. Você lembra do Lula, Sim. né? Então, Eduardo Suplicy. talvez ela ressalte. Eu não sei se ela traz a candidatura do Boulos para o centro. Eu não acho que ela traz para um eleitorado que tem medo de votar no Boulos. Mas porque para ele essa é do periferia PSOL. que não votaria no Boulos. Então, pode ser. Mas eu acho que o... Mas por que a periferia não votaria nele? A pergunta é... Em quem? No Boulos. Eu tô perguntando isso e de verdade. Não, então... Porque tem... Eu acho que as pessoas... Não sei, essa é uma percepção, né? As pessoas se incomodam um pouco com essa discussão um pouco etérea, sabe? E um pouco distante do cotidiano delas, entendeu? E de fato, elas sabem que são elas que mais vão sofrer se as coisas saírem do lugar. Então, para elas, quanto mais perturbação, pior, né? Geralmente, greve de ônibus é pior para quem? Poxa. Né? Geralmente, protesto na Marginal Pinheiros ou na Marginal Tietê é pior para quem? Um prefeito que não cuide bem da cidade, que não tem experiência administrativa, ele interfere mais na vida de quem? Do morador de Moema ou na vida do morador do Jardim Iguatemi, né? Então quem precisa mais do poder público é quem menos gosta de marola, não é? E quando as pessoas veem as coisas funcionando minimamente, elas têm a tendência de reforçar o voto ali, não é? E eu me lembro de em 2016, quando o Haddad perdeu a eleição para o Dória aqui em São Paulo. É claro que era um momento muito específico, né? O PT tinha mensalão, tinha Lava Jato, a Dilma tinha sofrido impeachment, e o Haddad não fez a gestão dos sonhos que ele imagina ter feito, né? Até hoje ele acredita que fez, mas não fez. Tanto é assim que perdeu a eleição no primeiro turno. O PT fez uma pesquisa depois para entender por que é que, além do mensalão, do impeachment da Dilma, eles não venceram em nenhuma zona eleitoral da periferia da cidade. Por quê? Existe isso lá atrás, né? Mas existe uma concepção na periferia, uma admiração perguntaram na pesquisa, quais são as pessoas que vocês admiram? Lula,
Silvio Santos e João Dória. É claro que o Dória se intrometeu nessa pesquisa pela campanha eleitoral, a pesquisa foi feita ali, né? Mas qual é a característica em comum? Essa pesquisa foi o PT quem fez. Eles acreditam, muita gente que vive na periferia acredita no self-made man. O Silvio Santos era camelô, virou o maior apresentador de TV do país, dono do SBT. Quase na mega meritocracia, empresário. assim. Exatamente. O Lula, à sua maneira, é um menino que veio do pau de arara, lá do interior de Pernambuco, e virou presidente da República 2 vezes, né? E o João Dória bateu na história do João Trabalhador. Ele passou para a cidade a mensagem de que ele era também um menino pobre, que teve de ir morar afastado do pai, mandado embora do Brasil pela ditadura militar, e virou o grande empresário que virou. Então, existe essa concepção, em parte, dos bairros mais afastados, da população dos bairros mais afastados, de que eles querem oportunidade para crescer, oportunidade para se desenvolver. Eu já tentaria... A primeira coisa, eu tentei fazer uma reflexão agora, até porque eu nunca parei para olhar esses dados, mas veio à minha cabeça, a primeira coisa, talvez o fato do Boulos ser progressista demais na visão de certos grupos. Até porque um dado que não... Assim, à primeira vista não faz muito sentido, é o fato de que o sul do país que mais votou no Bolsonaro é mais progressista do que o Nordeste, que em massa votou no Lula, que tem um discurso muito mais progressista do que o Bolsonaro. Então eu tentei fazer essa comparação em relação se você pensar bem, até que ponto... Tem um livro muito interessante do André Singer sobre o lulismo. Eu não vou me lembrar do nome agora. O André Singer, cientista político, foi porta-voz do Lula, em que ele defende a tese, que é muito interessante, de que o Nordeste é mais conservador do que a gente imagina. O Nordeste votou permanentemente na família Magalhães, na Bahia, por exemplo. O Nordeste, é difícil falar nem o Nordeste, né? Mas não é um eleitorado necessariamente progressista, é um eleitorado conservador no sentido de querer preservar suas conquistas por saber que, em caso de instabilidade, ele vai ser o primeiro a sofrer. Mas tem outro dado, assim, em relação à legalização da maconha, por exemplo. Nordeste é mais contra do que o Sul. E o Sul é mais bolsonarista, que tem um discurso contra. Não é uma questão cultural, né? É uma questão fria, né? A minha vida melhorou com quem?